Semana, a lição da escola dominical que vocês estão estudando sobre Jeremias. E é muito bom porque Jeremias ele traz uma história e ele traz nas suas mensagens algo que fala diretamente ao povo de Israel e consequentemente fala aos nossos corações. O livro de Jeremias ele é marcado por advertências, ele é marcado por repreensões, por denúncias do mal, ele é marcado pela hipocrisia dos judeus, mas em tudo isso, esse livro de Jeremias ele se destaca pelo amor que o profeta tem pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Inclusive nós falamos isso hoje no culto de oração, o amor que nós devemos ter principalmente pelos nossos inimigos. Jeremias ele morava perto de Jerusalém para entender os problemas e as mazelas, as dificuldades do povo de Israel. Mas também ele se colocava longe, porque longe ele podia ver e podia trazer que confrontasse o povo de Israel com o seu pecado, com as suas, com aquilo que não agradava a Deus. Então Jeremias tinha mais ou menos uma visão da águia. Os irmãos sabem o que a águia faz, né? Ela alça os voos mais altos para poder ter uma visão melhor das suas presas. Então a visão de Jeremias era essa, ele conseguia ver holisticamente tudo o que estava acontecendo. E nós devemos fazer a mesma coisa. Às vezes a nossa igreja está com tantos problemas, a gente está inserido naquele problema, mas nós não nos afastamos desse problema. Quando nós nos afastamos e começamos a olhar de uma forma maior, nós vamos ver a origem daquele problema e vamos trabalhar naquele problema. Então, se você está inserido no problema, tente afastar-se e olhar de uma forma mais holística para ele. Jeremias foi chamado de profeta chorando. Inclusive, logo após ele tem as lamentações do profeta Jeremias. Mas por que ele chorava? Ele chorava pelo povo. Ele chorava por causa da idolatria. Ele chorava pelo amor que ele tinha por essas pessoas, pela preocupação que ele tinha por Israel. E ele tem algumas características bastante marcantes, né? Primeiro, ele era um seguidor determinado. Vamos ver se nós, cada um dos irmãos, se enquadram também nessas características de Jeremias. Ele era um seguidor determinado. Ele era uma pessoa dedicada. Ele era um visionário de Deus e, principalmente, ele era um profeta persistente. Era um homem movido pelo poder do Espírito Santo. O que nós vemos nesse contexto do livro de Jeremias é que ele estava pregando para um povo que estava cativo na Babilônia. Ele não estava pregando para um povo livre, ele estava pregando o arrependimento para um povo de Israel, escolhido de Deus, que estava preso, sendo escravo na Babilônia. Então esse é o grande diferencial, porque ele estava, é como se nós estivéssemos pregando para vocês, chamando a atenção de vocês ao arrependimento, a uma volta para Deus. E era isso que Jeremias estava fazendo ali com o povo de Israel, na Babilônia. Ele pregava o arrependimento. Aliás, todos os profetas ali do Antigo Testamento, inclusive, quando a gente vem para o Novo Testamento, pregam sobre o arrependimento. A mensagem de Jesus Cristo é sobre o arrependimento. É de você olhar para a sua vida e falar o seguinte: vou parar por aqui. É metanoia, né, pastor? O termo que se usa. Essa metanoia é você parar aquilo que você está fazendo e voltar-se para trás. Arrepender-se é isso. O povo de Israel saiu do Egito, passou 400 anos ali, né? Escravo no Egito. E no Egito ele aprendeu a adorar outros deuses. Mesmo sabendo que tinha sido escolhido como povo santo, ele passou 400 anos no Egito adorando os ídolos egípcios, mas sabiam da sua origem. Então, quando eles foram tirados dali do Egito, eles passaram a ver as maravilhas que Deus fez.
Até mesmo naquele livramento, né? Nós temos ali as 10 pragas que foram colocadas sobre os egípcios. Nós vemos que no deserto Deus os sustentou. Nós vemos que em momento algum, o povo de Israel foi destruído. E até hoje nós vemos isso. O povo de Israel sempre foi perseguido. Então nós vemos um povo que tinha experimentado essas maravilhas, tinham visto os milagres que eram conduzidos de dia e de noite por Deus. Mas mesmo assim se tornou um povo de dura cerviz. E é isso que Deus diz a Moisés: olha só, eu vou destruir que eu já não aguento mais. Porque ele estava recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, e o que o povo estava fazendo lá embaixo? Adorando um bezerro de ouro. Então Deus, o coração de Deus deve ter se entristecido, porque quando ele faz a promessa, ele faz aquela aliança com Abraão, ele diz que vocês são o meu povo escolhido. Mas o povo voltou-se contra Deus e tornou-se um povo desobediente. Então nós vamos ver que Deus faz o seguinte: agora eu vou trazer a dor e o sofrimento ao povo de Israel. E os profetas anunciam, Isaías fala, vai vir um povo que vai torná-los escravos. E, irmãos, a gente fica às vezes observando os horrores das guerras, né? Nós vimos que jogaram a bomba nos civis, lá em Israel, na faixa de Gaza. Só que o povo babilônico, ele fez o seguinte: ele pegou o rei Zedequias, na época, pegou os seus filhos, decapitou-os na frente do pai, do rei, e depois vazou os seus olhos. E ele morreu ali escravo. Então, imaginem aquelas pessoas que resistiram. Quando Roma invadiu Jerusalém para tomar, a palavra de Deus diz o seguinte: ai daquelas que estão grávidas. Sabe por que os babilônicos, nessa época aqui, os romanos faziam coisas bárbaras também, mas os babilônicos, eles arrancavam os fetos com as mulheres vivas ainda. Tiravam o neném, abriam a sua barriga e tiravam os nenéns. Fora as outras atrocidades que eles faziam. Então nós vemos um povo que está sendo punido por causa da sua idolatria, por causa da sua falta de fé. E ele sempre foi um povo de dura cerviz. E isso aconteceu, irmãos, mais de 1.400 anos depois da saída do Egito. Então, depois de 1.400 anos, o povo continuava o mesmo. E Estevão ainda fala o seguinte: quando a gente vai para o Novo Testamento, Estevão está lá pregando, sabia que estava indo de encontro aos ensinos dos fariseus. Então ele diz o seguinte: povo de dura cerviz, povo ingrato, povo desobediente. E Estevão pôde abrir os seus olhos e ver a glória de Deus enquanto estava sendo apedrejado. Quando nós lemos as pregações de Jeremias, nós vamos ver que ele estava pregando para um povo doente, um povo que precisava de cura. E o que o nosso Brasil precisa hoje? O que o nosso Rio de Janeiro está precisando hoje? De cura. O que o pastor falou uma coisa muito certa: a nossa igreja, as igrejas hoje são verdadeiros hospitais, porque as pessoas estão precisando de uma cura, mas não uma cura material, mas uma cura espiritual. E o que nós temos feito em relação a isso? E essa é a mensagem também de hoje em dia. Apenas o que nos afasta é esse tempo cronológico, que as mesmas coisas que aconteciam lá continuam acontecendo até hoje. Né? E está até cansativo hoje nós falarmos desse tema, dizer que a igreja está se adequando ao mundo. Quantos já ouviram essa mensagem? A igreja está tão adequada ao mundo, a gente está trazendo aí, as pessoas estão levando muito a sério essa questão de Paulo, né? De fazer-se como mundo para agradar o mundo e trazer o mundo para Cristo. Só que ela se faz como mundo e está impermanecido no mundo. Tem muito crente que está tão bom aqui que eu vou ficar por aqui. Então, o que nós temos nos nossos púlpitos hoje são pastores midiáticos, pastores coaching,
pastores que falam sobre prosperidade, que falam sobre autoajuda. Mas nós temos pastores que falam do pecado, que foi essa mensagem de Jeremias. Será que nós conseguimos trazer o pecado para que ele seja confrontado com a nossa vida espiritual, daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo? É engraçado, né? Porque nós tínhamos alguns pastores no nosso meio evangélico que pregavam essa mensagem de salvação, que pregavam sobre amor, que pregavam sobre o pecado, que pregavam sobre o perdão. E esses pastores que eram ícones evangélicos pecaram, mas não quiseram sair do pecado. Então a mensagem que eles pregam hoje são aquelas mensagens convenientes a eles. Por quê? Se eu posso distorcer a palavra de Deus para que ela me agrade, é isso que eu vou fazer. Então eu vou continuar no pecado. Eu não vou criticar o pecado, inclusive dos meus filhos, o pecado dos meus netos, porque é conveniente e é fácil eu tentar alterar a palavra de Deus. Então eu prego aquilo que seja conveniente, mas eu não prego sobre o pecado. E o que eles pregavam antigamente, as palavras de arrependimento, de amor a Deus, já não servem mais, porque já não é tão conveniente a eles fazer esse tipo de pregação. Essa semana, por exemplo, eu vi alguém que se dizia padre que Jonatas e Davi tinham um caso homossexual de amor. É a distorção da palavra de Deus para que seja conveniente à sociedade. E qual é o nosso papel na sociedade? Não é falar da verdade de Deus, daquilo que nós aprendemos? Então tem muito crente se omitindo e não, olha só, irmãos, preste atenção, tem muito crente se omitindo e não abrindo mão do seu pecado de estimação. Tem crente que pega o seu pecadinho e bota ali embaixo do braço, né? E fica com ele ali. Por que eu vou confrontar esse meu pecado se ele me faz bem? Então Jeremias, no seu livro, ele nos deixa algumas lições acerca do pecado. Primeiro, o pecado será punido, indubitavelmente, ou seja, se pecou, você vai pagar por esse pecado. Não importa se você se converteu, se você entregou a sua vida a Cristo, mas você vai pagar. Tem um amigo, ele estudou comigo no seminário, e ele tinha uma vida totalmente desregrada. Ele era viciado, ele vivia no crime, e ele matou uma pessoa. Só que não prenderam, algum problema lá. E passaram-se alguns anos. Ele hoje está com 40, 50 anos, se eu não me engano. E ele se converteu e foi na delegacia se entregar. O amor de Cristo tocou no seu coração e ele foi se entregar. Ele falou, aquele crime, fui eu que cometi, fui eu que matei aquela pessoa, o delegado. Não, eu estou aqui para me entregar, não, eu não posso te prender porque eu não tenho testemunhas, eu não tenho nada. Ele foi para pagar pelo crime que ele cometeu, mas não tinha como, porque já tinha prescrito, então ele não podia mais ser preso, mas ele paga pelos os pecados que ele cometeu, ele tem pago agora. Uma de suas filhas mora na linha do trem, ali em Pavuna, no lugar, e ele não consegue tirar a filha dele da Cracolândia. Então todos os nossos pecados, eles serão pagos, eles serão punidos. Eu não sei do seu pecado, também não quero saber. Eu não sei o que o irmão guarda no seu coração, que não convém a mim, não convém ao pastor julgá-lo. Mas o nosso pecado oculto, ele deve nos incomodar dia após dia. Inclusive na hora que nós vamos deitar, depois fazemos aquela nossa leitura diária, né? Que os irmãos, creio que todos fazem aquela leitura, mas o pecado, aquele pecado que o irmão guarda com tanto carinho, deve incomodá-lo, porque você vai ser punido por ele. Lucas diz o seguinte: não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então Deus conhece o seu coração, Deus sabe tudo que passa na sua vida.
Eu estou lendo um livro interessante agora, eu aconselho os irmãos a ler, de John Owen, Pensando Espiritualmente. Ele diz o seguinte: quanto mais pensamos nas coisas que nos tentam, mais tentado provavelmente nós seremos. Pois as tentações ganham força quando pensamos continuamente nelas. Em contrapartida, quanto mais os crentes pensam no céu, mais ansiarão estar lá. É o que eu quero. O irmão falou sobre a escuridão na terça-feira, no dia da chuva. Eu me lembro que eu estava saindo para trabalhar, eu estava de moto e de repente pareceu que era 8 horas da noite. E eu falei, Senhor, é hoje? Não é hoje, não tem nenhum sinal, então voltei para casa. E aí eu comentando lá com a senhora que ajuda a minha irmã na casa dela, eu falei o seguinte: irmã, eu fiquei esperando sinceramente que fosse o dia realmente que Jesus estaria vindo nos resgatar. E a irmã falou o seguinte: meu irmão, não fala isso não. Já imaginaram isso? Eu querendo ir para o céu, gozar das glórias eternas, já junto com meu Deus, andar lado a lado com Jesus, poder glorificar. E a irmã falando: não, irmão, vamos pensar nisso agora não. Enfim. Então nós devemos pensar nas coisas que são do alto, porque o pecado nosso vai ser confrontado e Deus há de julgá-lo. E passaremos pelo juízo. O pecado, ele entristece a Deus. O pecado é como a água e o óleo, né? Deus e o pecado, eles não se misturam. O crente, ele não pode coadunar com o pecado. E o que o mundo diz em relação ao pecado? Isso não é pecado, não. Você acha que Deus vai te castigar por causa disso aí que você está fazendo, rapaz? Aí eu pergunto, existe diferença de pecado? De você roubar uma bala, de você roubar um banco? Qual é a diferença de pecado? O mundo insiste em dizer que não é pecado. E com isso, irmãos, o inferno só está lotando. E, inclusive, os próprios crentes estão sendo arrebanhados a viverem no pecado. Então, se você se acha firme mesmo, se você faz a sua leitura diária, se você faz o seu culto doméstico, Paulo diz o seguinte aos Coríntios: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então devemos estar com a nossa vida focada em Deus. Devemos estar preparados para as provações, para os momentos críticos, para tudo aquilo que vem ao nosso encontro para querer nos destruir. Porque se não estivermos firmes, meus irmãos, nós cairemos. Nós precisamos ter intimidade com Deus para que possamos vencer as tentações. Jeremias também diz o seguinte: o pecado será vencido por Deus. Onde foi que os nossos pecados foram vencidos? Na cruz do Calvário. Quando o sangue de Jesus foi derramado ali, ele mostrou a sua vitória sobre o pecado. Amém? Mas será que nós estamos preparados e dispostos para apontar, não julgar, mas para apontar e falar que o salário do pecado é a morte? Será que nós, quando olhamos para os nossos vizinhos, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, nós podemos afirmar com toda certeza que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Porque nós já fomos salvos, nós já fomos redimidos, nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E aquela pessoa que está lá fora? E aquela pessoa que está carente? O profeta Jeremias estava pregando para um povo doente. E o que nós temos aí fora são pessoas doentes e carentes da palavra de Deus, pecadores como nós. O apóstolo Paulo diz o seguinte: miserável homem que sou. E somos miseráveis mesmo. A nossa salvação se dá graças à misericórdia de Deus por nossas vidas. A vida eterna é dada a todos aqueles que venceram o pecado. Você pode dar glória a Deus porque você venceu o pecado? Amém, aleluia.
O pecado, ele cega o homem. Ele cega por causa dos seus próprios interesses. Mexer com o ego da pessoa é uma coisa muito dura, né? E quando você fala em ego, você está falando nas suas vontades, naquilo que você quer. E Jesus diz o seguinte, ó, o cego, em certa ocasião, ele cuspiu na terra, misturou aquele lodo e passou nos olhos e a pessoa voltou a ver. Aquela lama que ele passou nos olhos do cego, ela voltou a enxergar. Ele ensina o seguinte, quando ele diz ao cego: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então os fariseus questionaram: por acaso você está dizendo que nós somos cegos? E qual é a resposta de Jesus? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora vocês veem, o pecado permanece em vocês. Porque o nosso ego, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós cremos por nós mesmos, nós achamos que é certo. Então os nossos olhos fecham para a mensagem salvadora de Jesus. Então nós estamos cegos e precisamos que Jesus abra realmente os nossos olhos espirituais para que possamos ver a glória de Deus em nossa vida, sendo manifestada em nossas vidas. Os fariseus, eles se achavam os melhores, né? E o que eles faziam era apontar o defeito e os problemas dos outros. O que Jesus falou quando eles levaram diante dele uma mulher pega em flagrante adultério? Senhor, a lei diz que nós temos que apedrejá-la, nós temos que matá-la porque ela descumpriu a lei. E o que Jesus fala? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e voltou a desenhar no chão. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. Então vai você também. Vai e não. Amém. Vai e não peques mais. Nós não temos o poder de julgar ninguém, mas nós podemos falar: arrependa-se do seu pecado. Vá e não peques mais. O pecado faz com que o homem se volte, inclusive, contra os seus amigos. Dizem que os judeus sempre ajudam o judeu, né? Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, ela é judia, e ela fala que nas sinagogas tem sempre alguém ajudando alguém. Mas se nós voltarmos para o passado, foram os próprios judeus que condenaram um judeu. Foram os próprios judeus que condenaram o seu irmão, Jesus. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do cumprimento errado da lei. Nós fomos salvos pela graça. É a graça de Cristo que invade os nossos corações. E é sobre isso que nós temos que pregar. O pecado, ele faz com que os nossos amigos se tornem inimigos por causa da nossa ganância, por causa daquilo que nós queremos sempre tirar proveito. Então, às vezes, nós tiramos proveito do nosso próprio amigo. E ele então se torna o inimigo, porque nós deixamos o pecado tomar conta das nossas vidas. A outra mensagem sobre o pecado que Jeremias fala é que o pecado destrói nações e indivíduos. Israel estava submetido ali ao domínio da Babilônia. Foram levados cativos. E os caldeus, eles eram totalmente idólatras e politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. Logo na entrada da cidade, no portão principal da cidade, tinha um mosaico de Ishtar. Ishtar era a deusa da guerra, da fertilidade, do amor e protetora da cidade. Além dela tinha Marduk, que era o rei dos deuses, o mais importante do panteão babilônico. Apsu, que era o progenitor dos deuses, ou seja, pai de todos os deuses. O Tiamat, que era a mãe do cosmos. E tinham pelo menos mais 11 deuses. Voltemos ali aos 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento?
não terás outros deuses diante de mim. A nação de Israel, há pelo menos 4.000 anos aí, tem sido perseguida, mas não tem sido destruída. E o que aconteceu com a Babilônia? Foi dominada pelos persas e caiu. Roma caiu. Todas aquelas grandes nações que não tinham Deus como o único Deus caíram. Então o pecado ele destrói nações. E quando nós olhamos ainda para os reis de Israel, aqueles reis que se entregaram à idolatria, também caíram. Então nós temos um compromisso com Deus, irmãos. Nós precisamos estar com as nossas vidas voltadas para Deus, porque senão nós vamos cair, infelizmente. Então, diante de todas essas histórias do povo de Israel, da pregação de Jeremias, qual a lição, qual o legado que ele deixa para nossas vidas? O que Deus quer de nós? Compromisso e obediência. A nossa vida, as pessoas falam muito sobre o que há de melhor para vir. Então tem até uma música que diz que o melhor de Deus está por vir. Irmãos, o melhor de Deus já veio. Desde o momento que Ele mandou Jesus Cristo, que nos redimiu do pecado, que somente por Ele nós temos entrada no céu, esse é o melhor de Deus para as nossas vidas. E nós nos tornaremos muito mais do que vencedores. Quando nós cremos nessa palavra, não existe vitória sem lutas. Nós somos provados todos os dias. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as forças espirituais. Então é por isso que nós temos que ter um compromisso com Deus. A nossa vida é espiritual. Né? Às vezes nós falamos, não, porque eu peço que os irmãos olhem pela minha vida espiritual, porque na minha vida carnal nós somos crentes, lavados e redimidos, então nós temos uma vida espiritual. Então todos os nossos atos estão voltados para as coisas que estão ligadas diretamente com Deus. Nossa vida é espiritual. Nós temos uma grande batalha pela frente, e essa batalha, como o próprio Jesus diz, só pode ser ganho com muito jejum e oração. Contato direto com Deus todos os dias, toda hora. E o que nós vemos nesse legado de Jeremias é que ele chorava. Ele chorava pelo povo de Israel. Ele chorava para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados. Será que nós temos chorado pelo povo do Rio de Janeiro? Será que nós temos chorado por aquelas pessoas que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho da salvação? Será que nós temos realmente falado sobre essa salvação? Qual tem sido o nosso choro? A gente vê aqui no Rio de Janeiro, até na segunda-feira passada, nós tivemos um momento de terror aqui no Rio, né? E o crime no Rio, ele não é combatido, ele é monitorado. Então, no primeiro semestre de 2023, registrou-se 10 assassinatos por dia. Isso no primeiro semestre desse ano. Eu ainda não consegui fazer a pesquisa, que foi a segunda maior alta do país. Então, pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas estão indo para o inferno e nós estamos calados, nós não choramos. Inclusive, eu já ouvi crente falar o seguinte, usando o mesmo slogan do Sivuca, de 1960 e alguma coisa: bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido salvo pelo sangue de Jesus. Essa deve ser a nossa pregação, essa deve ser a nossa oração. Eu sou um dos promotores de missões lá da minha igreja. Eu sei que os irmãos aqui fizeram a campanha de missões. E qual foi o tema de missões esse ano? A solução é Jesus Cristo. Para todas as mazelas do mundo, você pode dizer que a solução é Jesus Cristo? Para todos os problemas que você tem enfrentado no seu dia a dia, você pode afirmar que a solução para eles é Jesus Cristo?
O mundo está precisando ouvir isso, que a solução é Jesus Cristo. Há uma grande alegria no céu quando uma pessoa se converte. Irmãos, a coisa está tão feia. Eu participei agora do acampamento de missões e uma das coisas que foi revelada é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi pedir ajuda aos batistas, porque ele já não sabe o que fazer. Já mandaram ONG, já mandaram ajuda e a Cracolândia só cresce. E o próprio governador falou o seguinte: só Jesus pode dar jeito nisso. Aí nós vemos aqui na Avenida Brasil, pertinho da gente, né? A gente vê na Avenida Brasil as pessoas assaltando, metendo a mão dentro dos carros, roubando celular, as pessoas morrendo sem Cristo. E a solução é Jesus Cristo. Um outro problema que a gente deve ter muito cuidado e ter isso em mente na nossa vida. Lá na Igreja Batista em Jardim Esperança, lá em Cabo Frio, eles têm uma vez por mês, um domingo, onde eles fazem um culto celebrando a 100ª ovelha. Vamos recordar aí, qual foi a história da 100ª ovelha? O pastor estava recolhendo as suas ovelhas e quando ele chegou lá no curralzinho só tinham 99. E o que o pastor fez? Eu vou buscar aquela 100ª ovelha que está perdida. E depois que ele a recuperou e trouxe, o que ele fez? Uma grande festa. O irmão já olhou para o seu lado aí e já notou que está faltando gente aqui da igreja? O que o irmão tem feito? Nós precisamos acolher essas pessoas, nós precisamos visitá-los, nós precisamos trazê-los de volta para fazermos uma grande festa de celebração aqui na casa de Deus. Essa era a mensagem de Jeremias. Não é só orar, não. Senhor, vamos orar e traga essas pessoas de volta. E você está aqui sentadinho no seu canto, bebendo a mensagem de Deus, e aquela pessoa está lá vendo a sua televisãozinha, tranquilinha dentro de casa ou na praia. Quando, na verdade, hoje seria o dia de estarmos aqui celebrando. E a gente só está orando por ela, né? Mas nós não visitamos, não estamos lá tentando trazê-la de volta. Precisamos chorar por essas pessoas. Esse deve ser o nosso choro, essa deve ser a nossa lamentação. Para finalizar, irmãos, agora no dia 31, nós estamos celebrando o quê? O dia da Reforma, o dia da Reforma Protestante. Será que nós já nos demos conta de pelo menos essas 5 solas, essas 5 ensinamentos lá de Lutero? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Aí o que o americano fez? Eu vou inventar o Halloween, né, irmão? Eu vou inventar o Halloween, sabe por quê? Para tirar esse foco, porque vocês estão levando pessoas para Deus, mas eu preciso popular o inferno. E, irmãos, pasmem, tem muito crente preocupado com a fantasia que vai colocar no filho para o dia 31 na escola comemorar o Halloween. Crentes. Nós precisamos entender que nós somos separados, nós somos santos. Então nós devemos entender que no dia 31 nós vamos sim falar que somente as Escrituras estão certas, que o mundo está tentando deturpar, somente Cristo pode salvar, somente a fé nos levará ao encontro verdadeiro com Deus, e somente a Deus devemos dar glória. Nós não devemos ser como os judeus, que precisaram ser castigados ali, porque até eles serem levados cativos para a Babilônia, o povo já era povo idólatra. Eles só passaram a ser monoteístas após o cativeiro na Babilônia, após sofrerem na alma, no sangue. Então nós não precisamos passar por isso, porque nós temos um único e verdadeiro Deus. E é esse Deus que tem transformado vidas. Mas nós não podemos nos calar diante do que o mundo tem feito,
diante do que nos é apresentado todos os dias. A nossa luta não é uma luta contra a carne ou sangue, mas é uma batalha espiritual. Nós temos aqui várias pessoas ao lado aqui que precisam ouvir da palavra de Deus. Que nós possamos olhar para o mundo com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Paulo orienta a Timóteo que ele deve pregar a tempo e a fora de tempo, não importa, é no ônibus, é no trabalho, é na sua rede social. Você não pode parar de falar de Cristo. Não somos nós que vamos convencer ninguém, não é a nossa palavra, não é a nossa leitura bíblica, não é a nossa pregação. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos estar cheios desse Espírito Santo para podermos proclamar a palavra da verdade, proclamar a salvação que esse mundo doente está precisando. Amém? Curva a sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar. Que você possa entender o que Deus quer da sua vida. Que você possa entender qual é o seu papel aqui nesse bairro, qual é o seu papel na sua família, se você tem alguém que ainda não é crente nela. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra fala aos nossos corações. Muito obrigado a Deus porque Tu deixastes para nós o legado de Jeremias, que pregava contra o pecado, que admoestava ao povo de Israel da sua posição de serem herdeiros da Tua aliança, mas mesmo assim se deixaram levar pelo pecado. Que nós não sejamos assim, ó Deus. Que Tu venha nos proteger, que Tu venha nos guiar, que Tu venha aumentar a nossa fé em Ti, ó Pai. Que possamos ser realmente uma igreja que proclame o Teu Evangelho, que fale, ó Pai, das Tuas maravilhas, da transformação que Tu fizeste em nossas vidas, que possamos ser testemunhas, ó Deus, para aquelas pessoas que estão lá fora, doentes e carentes, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor. Transforme as nossas vidas, ó Deus, e faze-nos cada vez mais servos fiéis a Ti. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.